Seguinte, hoje é dia de Vascão e Campo, hoje é dia de Fortaleza contra o Vasco, jogo que acontece às 9h30 da noite na Arena Castelão pelo Campeonato Brasileiro. E nesse vídeo vocês vão ver a provável escalação do Vasco para a partida de logo mais. Com algumas mudanças, o Vasco vai ter o retorno do zagueiro colombiano Carlos Cuesta, já vai ter o desfalque do lateral direito Paulo Henrique, que estava servindo a seleção brasileira. E no ataque, o centroavante Pablo Verratti deve ser reserva. Com isso, Andrés Gomes entra no seu lugar. Antes, se você não me conhece, meu nome é João, eu vou pedir, é claro, para você se inscrever aqui no nosso canal e também clicar no botão do like. Vamos tentar chegar nesse vídeo a 200 likes, dá aquela moral pra gente, não esquece também de clicar no botão de hypar, porque ajuda demais. Estamos próximos de chegar à marca de 18.560 inscritos, então se inscreve aí e dá aquela moral, beleza? Agora vamos para as informações porque tem novidade. Bom, pessoal, vamos começar falando sobre a lista de relacionados do Vasco da Gama. O Vasco tem algumas mudanças nessa lista de relacionados, então vamos lá. O Paulo Ricardo, lateral direito da base, o Paulinho, realizou uma cirurgia que foi muito bem sucedida para a reestruturação de um ligamento do pé direito e recebeu alta na terça-feira no dia de ontem, tá? Então ele está iniciando ali o tratamento com a fisioterapia. Então, a delegação do Vasco que foi para Fortaleza é essa aqui. Andrés Gomes, atacante colombiano, Cauã Barros, volante, Coutinho, Cuesta, Daniel Fusato, David, GB, Hugo Moura, Léo Jardim, Lucas Freitas, Lucas Oliveira, Lucas Piton, Matheus Carvalho, Matheus França, Nuno Moreira, Pablo, Paulinho, Pumita Rodrigues, que estava servindo a seleção uruguaia, mas chegou a tempo, Ryan, Robert Renan, Tietê, Thiago Mendes, aí o Thiago Mendes novidade, né? Tá de volta aí depois de um longo tempo sem jogar. Pablo Verratti e lateral esquerdo Vitor Luiz. Essa é a lista de relacionados do Vasco da Gama para a partida de hoje contra o Fortaleza lá na Arena Castelão. Jogo importantíssimo para o Vasco. E como eu falei para vocês e vocês viram na lista de relacionados, o nosso lateral direito Paulo Henrique, que estava servindo a seleção brasileira, está fora do jogo de hoje. Então uma perca importante para o Vasco, apesar que o Pumita estava jogando bem, mas na lateral esquerda, hoje a gente vai ter o Pumita jogando pela lateral direita, sua posição ali, né, normal, principal. Enfim, tá aqui, ó, Paulo Henrique está fora da partida contra o Fortaleza. A comissão técnica do Vasco da Gama decidiu tirar o lateral direito da relação devido ao desgaste físico, até porque o Paulo Henrique jogou 96 minutos contra o Japão, né? O jogo foi ontem, na terça-feira, e aí o Paulo Henrique jogar hoje contra o Fortaleza, podia acontecer alguma lesão ali séria no nosso lateral direito. Então, deixa ele mais calmo aqui, deixa ele no Rio de Janeiro e, obviamente, ele vai estar disponível para o confronto de segunda-feira contra o Fluminense no Maracanã. E é um jogo muito mais importante, né? Um outro fato curioso, pessoal, é sobre Leila Pereira, tá? Leila Pereira, que tá agitando os bastidores do Vasco da Gama, e é o seguinte, o Vasco da Gama, ele viajou para Fortaleza no Embraer PLS 9002, tá? É 290, avião da Placar Linhas Aéreas, empresa de Leila Pereira. A aeronave decolou às 3h21 e chegou às 18h08 na capital do Ceará. Olha, informação importante para a gente poder saber em relação a Leila Pereira, que tá nesse envolvimento aí de talvez possa comprar os name rights de São Januário, ou talvez a SAF do Vasco da Gama. Enfim, os bastidores estão uma loucura. E a Leila aí, ó, emprestou seu avião pro Vasco viajar para Fortaleza para enfrentar o Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro. Um fato curioso, e aí o presidente do Flamengo vai à loucura, né? Agora que ele vai à loucura mesmo, que ele já ficou doido que a Crefisa emprestou os 80 milhões pro Vasco. Agora a Leila emprestando seu avião, aí que ele vai ficar louco mesmo. Enfim, informação importante pra gente poder saber. Um outro fato, pessoal, é sobre o seguinte:
Onde você pode assistir a partida de hoje, horário e escalações. Vamos lá, veja também desfalques, arbitragens e outras informações do jogo da 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. A TV Globo e também o Premier transmitem a partida no dia de hoje. Então, informação importante para a gente poder saber. Fortaleza e Vasco entram em campo nesta quarta-feira, dia 15, em jogo válido pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 21h30 na Arena Castelão. O Fortaleza ele vem de vitória na última rodada sobre o Juventude. Fora de casa, diante do seu torcedor, o Lion quer quebrar mais um tabu no campeonato, o de ainda não ter vencido 2 partidas seguidas no Brasileirão. Com 60% de aproveitamento, o técnico Martim Palermo busca a vitória para depender dos demais resultados e diminuir a distância para o primeiro time fora do Z4 para apenas 1 ponto. Atualmente, o Lion soma 24 pontos e está na 18ª colocação do campeonato. Já o Vasco da Gama, o Vasco derrotou o Vitória de virada por 4-3, um jogo emocionante em São Januário, e abriu 8 pontos do Z4. A equipe busca seguir a boa fase com Fernando Diniz. No primeiro turno, os vascaínos venceram por 3-0 em São Januário, na primeira partida do treinador no Campeonato Brasileiro. Um fato curioso, né? Que a primeira partida do Fernando Diniz com a camisa Cruz Maltina foi essa vitória em cima do Fortaleza em São Januário por 3-0. Onde você pode assistir a partida do jogo de hoje entre Vasco e Fortaleza. Fortaleza contra o Vasco. Na TV Globo e também no Premier. Muita gente me pergunta isso. João, onde vai passar o jogo? Que não sei o que. Vai passar na TV Globo e no Premier. Então, se vai passar na TV Globo, vai ser canal aberto. Então, fica de olho aí, né, que na Globo vai passar o jogo às 9h30 da noite. Vamos falar primeiro sobre a provável escalação do Fortaleza, depois a gente vai para a provável escalação do Vasco da Gama. O Palermo terá o retorno de alguns jogadores do DM após o período de data FIFA. Lucas Priori e Lucas Crispim, estão novamente à disposição após deixarem o DM. O Everson deixou o DM e iniciou a transição, então é dúvida entre os relacionados, com Pacheco sendo dúvida. Gaston Ávila pode ser improvisado na lateral esquerda. Com isso, as opções para a zaga ficam com Kuzevic, Brites e Gasal. Para suprir a ausência de Matheus Pereira suspenso, Pierre e Pochettino são as opções. Quem está fora? João Ricardo e Bruno Pacheco estão no DM e Matheus Pereira cumpre suspensão. Os pendurados têm ali uma porrada de jogador do Fortaleza e a provável escalação do Fortaleza é essa que está na tela para vocês. No gol, Breno, dupla de zaga, Brites e Kuzevic. Lateral direito, Mancuso. Lateral esquerdo, Gaston Ávila. Dupla de volante, Lucas Sacha e Pochettino. Mais à frente, o camisa 10, Lucas Crispim. Ponta direita, Iago Pikachu. Ponta esquerda, Breno Lopes. E o centroavante, Davidson. Então pode ter sim aquela famosa lei do ex. Até porque o Iago Pikachu tá jogando pelo Fortaleza. Informação importante pra gente poder saber. É uma escalação ali com todo respeito ao time do Fortaleza, mas é um time muito fraco. E condiz, né, o que tá acontecendo no Campeonato Brasileiro. Fortaleza hoje é o 18º colocado. É um time muito fraco comparado ao do Vasco da Gama. Por mais que eles estão imotivados e tudo mais, cara, o Vasco, na minha opinião, é favorito na partida de hoje. Apesar que eles vão ter o apoio da sua torcida e tudo mais. Vamos lá, ao técnico Vasco da Gama, Fernando Diniz, né? O Fernando Diniz não terá o lateral direito, o Paulo Henrique, que foi titular na lateral da seleção brasileira no amistoso contra o Japão nesta terça-feira, no dia de ontem. A boa notícia é que o Pumita Rodrigues poderá atuar na partida. O Carlos Cuesta, zagueiro colombiano, volta de lesão na coxa. O treinador deve escalar Andrés Gomes na vaga de Verratti. Quem está fora? Adson, Jair e Paulo Henrique. Os pendurados, David e Paulinho. Então a provável escalação do Vasco tá aqui segundo o GE, mas tem o nosso campinho que fica melhor da gente assistir. Vou colocar na tela para vocês. A provável escalação do Vasco da Gama para a partida de hoje contra o Fortaleza é essa que tá na tela. No gol, Léo Jardim. Lateral direito, Pumita Rodrigues. Lateral esquerdo, Lucas Piton. Dupla de zaga, Robert Renan e Carlos Cuesta. Dupla de zaga, de volante, Cauã Barros e Hugo Moura.
Mais à frente, o meio-campista, camisa 10, Felipe Coutinho. Ponta direita, Andrés Gomes. Ponta esquerda, Nuno Moreira. E o centroavante, Pablo Verratti? Não vai ser o Verratti, vai ser o Ryan. É uma mudança aí que vai impactar no time do Vasco da Gama. Muitos torcedores têm pedido isso, essa mudança de colocar o Verratti no banco e colocar talvez o Andrés Gomes ou propriamente o David. Enfim, o Fernando Diniz atendeu o torcedor vascaíno. Então tá aí. O ataque do Vasco da Gama para a partida de hoje vai ser esse: Andrés Gomes na ponta direita, Nuno Moreira na ponta esquerda, centroavante Ryan. Verratti deve estar no banco de reservas na partida de hoje contra o Fortaleza. Informação importante para a gente poder saber. Eu concordo com essa mudança do Fernando Diniz, até porque hoje talvez o Fortaleza tenha mais posse de bola do que o Vasco da Gama, e aí o Vasco pegar talvez o Fortaleza desorganizado num contra-ataque. Pode ser que o Vasco ali tenha muito mais velocidade, um contra-ataque mais rápido do que com o Verratti. A gente sabe que o Verratti é mais aquele centroavante de área, não corre tanto, é lento, e acaba que a gente tendo Andrés Gomes numa ponta, Nuno Moreira e Ryan, é um trio ali de velocidade. O Nuno é o que tem menos velocidade, tem mais qualidade do que velocidade. Mas o Andrés Gomes é de correria e o Ryan também. Então é importante a gente saber sobre essa informação. Bom, o árbitro da partida de hoje, pessoal, tá definido e vai ser o Wilton Pereira Sampaio. Pelo amor de Deus, hein? Vai ser um árbitro ali bastante polêmico, querendo ou não. O Wilton Pereira Sampaio de Goiás. O assistente 1 vai ser o Bruno Rafael Pires. Assistente número 2, Francisco Chaves Bezerra Júnior. O quarto árbitro vai ser o Luiz Augusto Silveira Tisné. O assessor José Antônio Chaves Franco Filho. E o VAR vai ser o Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral. Tá? Então, informação importante pra gente poder saber em relação a essa situação do jogo de hoje entre Vasco e Fortaleza. Importante, beleza? Bom, pessoal, então provável escalação do Fortaleza tá na tela, né? É essa que tá na tela pra vocês aí. E aí um fato curioso é o quê? Os jornalistas votaram, né? Os palpites dos comentaristas do Globo Esporte. E aí tem ali, o Alex Cobar falou que o Vasco vence a partida, o André Lofredo colocou que vai ser empate, o Felipe Diniz falou que vai ser vitória do Vasco, o Fred Bruno falou que vai ser vitória do Fortaleza, o Gato Mestre falou que vai ser vitória do Fortaleza, a Jéssica Sescon falou que vai ser empate, a Joana de Assis falou que vai ser vitória do Vasco e o Thiago Medeiros falou que vai ser empate. E aí um fato curioso também para quem for assistir na TV Globo, o jogo do Vasco hoje, tá ali, ó. A Renata Silveira será a narradora da partida entre Fortaleza e Vasco na Rede Globo. Os comentários vão ser do Diego Ribas e também da Ana Thaís Matos. No Premier ainda não foi divulgado a escala completa, tá? Então, informação importante pra gente poder saber em relação à partida de hoje do Vasco da Gama contra o Fortaleza. Todas as informações, quero saber a sua opinião. Qual é o seu placar para a partida de hoje entre Vasco e Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro? Deixa aqui nos comentários, fala pra mim aí qual vai ser o placar e quem vai fazer os gols, beleza? Então, pessoal, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, deixa seu like, se inscreve aqui no nosso canal que é muito importante. Na minha opinião, hoje vai ser 3-1 Vasco, é isso mesmo que você ouviu, vai ser gol do Ryan, Nuno Moreira e gol do Andrés Gomes, anota aí, 3-1 Vasco, o gol dos caras vai ser do Davidson, talvez ali, ou do Pikachu, enfim. 3-1 Vasco na partida de hoje, na minha opinião. Deixe seu placar aqui nos comentários e quem vai fazer os gols, beleza? Deixe seu like, se inscreve aqui no nosso canal que é muito importante. Não esquece também de clicar no botão de hypar, porque ajuda demais, beleza? Estamos próximos a chegar à marca de 18.560 inscritos. Então é super importante essa moral de todos vocês. Daqui a pouco, provavelmente, vai ter live aqui no nosso canal pré-jogo. Então fica de olho aí. Tamo junto, abraço a todos, saudações vascaínas e vitória Vascão!